Eu vou ser bem sincero, eu comecei a escutar Travis Scott por causa desse álbum, mais especificadamente por causa da música Antidote. Até então eu nunca tinha ouvido falar nem no nome dele. Eu lembro que depois que eu escutei aquele álbum inteiro, eu fiquei completamente viciado em Travis Scott. Eu era um garoto de 15 anos que ia todo dia pra escola escutando Travis Scott. Pois é, eu já tive minha fase de fanboy fiel do Travis Scott. Eu não acompanho tanto ele mais hoje em dia, tanto é que o último álbum dele que eu escutei foi o Astroworld, e de verdade nesse meio tempo ele cresceu absurdamente como artista. Ele colocou várias músicas desse álbum no topo da Billboard por semanas. Mas hoje a gente vai falar de Rodeo. Rodeo é o terceiro álbum de estúdio do Travis Scott, e ele consegue criar uma experiência de imersão bem profunda, coisa que para um álbum de trap todo mundo sabe que não é uma coisa bem fácil de se fazer. Mas o que faz esse álbum ser tão bom? Vamos falar sobre isso. Pra realmente entender o porquê esse álbum é tão bom, você primeiro precisa entender o Travis Scott e do porquê ele é tão foda. Ele explodiu na cena na mesma época que Yeezus, o álbum de 2013 do Kanye West. O Travis Scott ajudou a produzir as faixas 3, 4 e 8 daquele álbum, I Am a God, New Slaves e Guilty Trip. Naquela época, Travis Scott só tinha uma mixtape disponível na internet, mas ele tinha sido nomeado pela XXL como um dos artistas que tinham se destacado naquele ano. Vocês sabem, até hoje essa revista faz isso todo ano. Bom, a mixtape dele de 2014, Days Before Rodeo, saiu há quase 6 anos e ainda é super comentada até hoje, mas naquela época as pessoas não gostavam tanto do Travis Scott quanto elas gostam hoje. Ele ainda não tinha sido casado com a bilionária, ele estava bem longe de ser um dos rappers mais famosos daquela época. Pra falar a verdade, a reputação do Travis Scott era bem negativa naquele tempo. Travis era visto como um artista que não tinha ideias originais e que não era talentoso de verdade no rap. Então, o que mudou quando ele lançou Rodeo? Bom, não muita coisa. Rodeo nem foi avaliado tão positivamente quando saiu em 2015. Nesse tempo, Travis ainda era visto como um artista que sampleava beats de artistas da mesma época e chegava até ultrapassar a zona de conforto do aceitável com tudo isso. Mas se você não acredita muito, tu pode ler o post inteiro lá no fórum do Genius pra saber exatamente do que eu tô falando. Bom, ele foi acusado de, entre aspas, roubar o Kanye, Future, Kid Cudi, Young Thug e a lista só continua. Travis Scott tinha sua música sendo considerada como sem originalidade, entediante, e ele ainda era chamado de sem talento. Ele, além disso, também era acusado de pegar instrumentais inteiros de outros produtores. Até o Pitchfork, que é um blog de onde eu tiro várias das informações pra fazer os meus vídeos, deu uma nota bem merda pra esse álbum do Travis, e ainda dizendo que as apresentações de palco dele eram bem ruins e que o talento dele era medíocre. Fica bem claro que o autor desse review não estava considerando o álbum em si, e sim somente a visão que ele tinha do passado do Travis. Mas o que eu tô tentando dizer com tudo isso é que por muito tempo, Travis Scott era tratado como ninguém na cena. Ele foi subestimado por muito tempo, e nem com o lançamento de Rodeo isso mudou, mas isso não durou tanto tempo assim. Agora a gente tá em 2020, então o que mudou? O porquê todo mundo esqueceu as falhas que o Travis Scott teve e fez ele ficar com o nome tão manchado? Ou será que, na verdade, essas falhas nunca existiram? A verdade é que não é coincidência Rodeo ter se tornado um dos álbuns de trap mais amados de todos os tempos, e possivelmente um dos melhores álbuns da década passada. A atmosfera de Rodeo é sem dúvida muito poderosa, os instrumentais são verdadeiramente hipnotizantes, mas esse álbum é bem mais que isso, pra ser sincero. Ele deve ser a obra que chega mais próximas dos sentimentos do Travis. Rodeo foi um projeto feito em grupo, mas o mais importante, Travis tinha muita inspiração pra colocar naquilo. Quando o álbum ainda era uma suposição, Travis já estava cheio de metas e ideias. Ele chamou muitos artistas diferentes, escritores e produtores para trabalharem todos juntos e realizarem as ideias que estavam na cabeça dele. Tem muita gente, principalmente aqui no Brasil, que vê o trabalho em grupo na criação de um álbum uma coisa meio que absurda. Tipo, como assim esse cara vai te dar ideias de letras pra tu colocar no teu álbum? Ele não é seu? Eu não vejo esses casos como algum problema, principalmente nesse álbum que é totalmente estético. O álbum inteiro é uma faixa, e que não vai ser entendido logo assim de cara, se tu passar os olhos nas letras ou simplesmente escutar uma vez. Esse álbum conta uma história, a história de um homem em seu próprio mundo. Em Rodeo, Travis Scott fez tipo uma colagem de todos os estilos de música que moldaram ele, e ele filtrou isso, e o resultado disso é um álbum que parece que foi produzido por uma pessoa que estava 100%
chapada de bala, mas que no final tudo se encaixa muito bem e ainda tá acima do padrão do trap que tava por vir. Porque a real é que o grande problema do trap é que não todos, mas a maioria e os que mais se destacam são aqueles que são repetitivos, músicas que tu decora em 1 minuto e depois disso não consegue escutar mais, a não ser que tu esteja muito bêbado ou chapado. Mas em contrapartida, Rodeo toda hora tem uma quebra de ritmo, mas isso é feita de uma forma tão envolvente que de nenhuma forma fica cansativo. É bem difícil escolher um único momento do álbum e dizer, tá, esse aqui é o melhor. O projeto é aberto com a faixa Pornography. A música começa com T.I. fazendo a narrativa e, resumindo bem, ele tá apresentando o álbum para aqueles que estão passando por algum momento de transição, jovens que estão procurando meio que um lugar no mundo, mas que ainda não acharam ele. Ele descreve o Travis como um jovem que está se rebelando contra o sistema e carregando com ele várias outras pessoas que querem se juntar. Indo mais um pouco pra frente, a gente tem 90.210, que é um feat com a Cassie Hill. Ela faz basicamente o coro da música enquanto Travis Scott conta a história de uma garota que tá cega procurando ficar famosa e rica em Hollywood, mas que no final acaba entrando na vida das drogas por um tipo de frustração de não ter conseguido isso. Mas pra metade do som, Travis Scott coloca o foco totalmente nele e conta sua própria história, contando como sua família e a saúde mental dele mudaram desde quando ele ficou famoso. Aquelas pessoas que não ajudaram ele e nem apoiaram ele na sua carreira lá no início, agora estão vivendo com o dinheiro que ele tira da carreira. E pra quem não viu o documentário do Travis Scott, você pode ver muito mais disso lá. Mais pra frente a gente tem uma faixa icônica que é Impossible, um som que é sutil e bem devagar, que descreve um relacionamento interessante e bem destrutivo que o Travis teve. Ele escreveu de uma forma tão verdadeira um dos momentos mais pra baixo da vida dele que tu quase consegue visualizar tudo que ele tá dizendo. Impossible é sombria e gira em volta de todas essas sensações de solidão que alguém pode ter, e que alguns de nós podem facilmente reconhecer muito bem isso. Apple Pie é a música que fecha o álbum. Travis Scott usa esse som aqui pra olhar pra toda a sua jornada. Ele literalmente estava amarrado a gravadoras só pra tentar ser relevante na cena de alguma forma. E essa é a metáfora porque o álbum se chama Rodeo. Ele reflete sobre toda a caminhada foda que ele teve, as coisas que ele deixou pra trás pra ir atrás da fama, e todos os problemas que esse lifestyle novo deu pra ele. E por fim, o T.I. volta pra fechar o álbum da mesma forma que ele abriu. Rodeo girou a cena do trap de certa forma. A atmosfera que ele tem e como ele soa é totalmente diferente de tudo que tinha na época. A paleta musical desse álbum excede de verdade o que o trap é. Travis Scott atingiu o que quase nenhum de seus contemporâneos conseguiu. Ele fez um álbum de trap totalmente imersivo e, por incrível que pareça, ele fez isso mais de uma vez. Rodeo te emociona com a história, ele tem uma atmosfera bem dinâmica. Travis Scott pegou todas as influências dos ídolos dele e fez um mix de ideias e estilos muito mais complexo do que aqueles de quem ele pegou as referências. Rodeo simplesmente é uma obra de arte. Bom, esse vídeo de verdade não tava nos meus planos, eu resolvi fazer ele porque por acaso eu escutei Rodeo de novo e eu lembrei o quão foda esse álbum é. E eu sei que esse vídeo não vai ter tanta visualização porque meu público-alvo possivelmente não curte tanto Travis Scott assim. Mas se tu não curte Travis Scott e me curte, deixa o like e comenta alguma coisa pra ajudar no algoritmo. Meu nome é Vitruviano e